Esse é um complemento do meu vídeo Ordem Descentralizada, também do vídeo Design Inteligente versus Ordem Centralizada, onde algumas pessoas perguntaram se hierarquia seria uma forma de centralização. E não, hierarquia não é a mesma coisa que centralização. Então nesse vídeo eu vou explicar a hierarquia descentralizada. Na ordem se formam hierarquias onde algumas partes do sistema são mais influentes do que outras. Então hierarquia significa uma parte ter mais influência sobre as outras partes. Liderança também significa isso. Isso não é centralização porque todas as partes podem estar seguindo uma regra universal e natural, e é isso que caracteriza a descentralização, o fato de que todas as partes do sistema seguem a mesma regra, ao contrário da centralização, em que uma das partes controla as outras, ou seja, são regras diferentes para diferentes partes. Então, se você tem uma regra natural e universal, a hierarquia pode se formar superveniente, ou seja, sem contradizer essa regra natural e universal. E então isso acontece, por exemplo, no livre mercado, a regra natural e universal é a propriedade privada. Podemos chamar a hierarquia descentralizada de hierarquia natural e a hierarquia centralizada de hierarquia artificial. Então o que forma a hierarquia é a seleção natural. Por exemplo, no livre mercado, aquelas empresas, aqueles produtores, os vendedores que oferecerem os melhores produtos e serviços serão selecionados pelo consumidor e vão enriquecer mais e ter capacidade de continuar crescendo e continuar oferecendo aquele tipo de produto. Outros produtores podem também copiar esse produtor, então ele se torna mais influente e tem um papel mais importante no mercado porque ele está oferecendo alguma coisa do interesse do consumidor. Enquanto que a seleção feita pelo Estado não é feita pelo consumidor, não é feita porque alguém valoriza aquela decisão, exceto o próprio Estado. Então é uma troca involuntária, onde o Estado impõe as coisas que ele quer, sem precisar de consentimento do consumidor ou de quem está sendo ordenado pelo Estado. Então o Estado evolui por seleção natural. Tudo que é comercializado foi sendo selecionado pelos consumidores e então copiado, assim como acontece seleção natural na biologia, ela acontece na linguagem, ela acontece no mercado, ela acontece na cultura, ela acontece na tecnologia. Então no livre mercado a regra natural e universal que baseia todo o livre mercado é a regra de propriedade privada. Então no livre mercado ou na anarquia a regra natural e universal que baseia o livre mercado é a propriedade privada. A sociedade de propriedade privada é o livre mercado. O mercado se constitui de trocas voluntárias de propriedades. Numa civilização anárquica, todos os contratos e regras criados pelos proprietários sobre as suas propriedades devem sempre respeitar a lei natural e universal de propriedade privada. Então todos seguem igualmente a lei de propriedade privada, não há uma autoridade que possa passar por cima dessa lei. Pelo contrário, todas as regras de propriedades e contratos são construídas por cima da propriedade, respeitando a propriedade. Assim como você pode usar argila e fazer uma escultura, você pode usar a propriedade e fazer um sistema complexo de contratos e regras, mas todos eles respeitando o funcionamento básico da propriedade privada, assim como uma escultura respeita as leis da física e o material de que ela é feita. No livre mercado se forma uma hierarquia natural de indivíduos se associando entre si. Indivíduos trocam produtos e serviços quando ambos os lados lucram com a troca. Toda troca voluntária visa o lucro e o lucro é sempre subjetivo. Isso eu já expliquei em mais detalhes na minha playlist Economia e no meu artigo Deduções Filosóficas. Claro que se a troca é voluntária, os dois lados querem trocar, e se os dois lados querem, os dois veem que vão ter mais vantagem ao fazer a troca. Então os dois lados da troca voluntária saem lucrando. É por isso que o livre mercado é um meio de se produzir riqueza. Numa hierarquia de ideias descentralizadas ou uma hierarquia intelectual descentralizada, um pensador pode ser mais influente do que outro. Ele pode escrever um livro e milhões de pessoas lerem o livro dele, mas isso não significa que ele seja uma autoridade ou que isso seja uma centralização do sistema. Basta que todas as pessoas julguem o que ele escreveu com base na razão.
E a razão é uma regra universal natural. Então, todo sistema descentralizado precisa ter uma regra universal natural. No caso das ideias, essa regra é a razão. E a ordem que se forma pelas ideias é a verdade, que é baseada na razão. Hierarquia descentralizada nada mais é do que uma forma de cooperação entre as partes do sistema, onde as partes influenciam umas às outras de acordo com o quanto isso é útil para elas. No caso da sociedade e do mercado, são indivíduos influenciando uns aos outros. Conforme há mais avanço tecnológico, há mais reprodutibilidade de ideias e objetos materiais. Ideias vão sendo cada vez mais reprodutíveis. Veja, por exemplo, o avanço tecnológico da imprensa, que permitiu que se fizesse impressão de livros e textos, que antes era impossível. O próprio avanço tecnológico da escrita. A escrita foi inventada em algum momento da história, permitindo que você registrasse suas ideias. Antes da escrita, as pessoas não podiam registrar suas ideias. Então, quanto mais avanço tecnológico, mais reprodutibilidade de ideias e mais reprodutibilidade de objetos materiais também. Como, por exemplo, as indústrias conseguem fazer produção em massa, ou seja, conseguem fazer cópias em massa de um certo tipo de objeto. Em breve nós teremos uma popularização das impressoras 3D, que também podem fazer cópias facilmente de outros objetos que não era possível fazer antes. Então, quanto mais tecnologia, mais reprodutibilidade, mais acesso as pessoas têm a copiar qualquer objeto material e qualquer ideia, e, portanto, também mais descentralização. Menos você depende de um órgão, de uma empresa, de uma indústria, de uma pessoa para produzir aquilo para você. Mais as pessoas vão poder ter acesso a qualquer ideia ou material. Porém, tem uma coisa que sempre vai continuar sendo escassa, que é o poder computacional. Você, para pensar, sempre vai precisar de um cérebro. Para produzir alguma coisa, sempre vai precisar de uma máquina, sempre vai precisar de energia. Então, a energia sempre continua sendo escassa e sempre vai haver uma hierarquia. Digamos que, com o avanço tecnológico, a escassez vai se restringindo apenas à energia necessária para usar computadores ou máquinas. Então, mesmo nesse ponto de muita tecnologia, mesmo após a singularidade tecnológica, ainda pode existir hierarquia daqueles indivíduos que têm mais acesso a poder computacional. Eles podem, então, fornecer algo de valor, exercer maior influência sobre os outros indivíduos. Então, hierarquia é uma coisa que nunca vai acabar. Sempre vai haver indivíduos com maior influência. Porém, a hierarquia vai se dissolvendo conforme a tecnologia torna todas as coisas mais acessíveis a todos os indivíduos. Espero que tenha ficado claro. Coloque suas dúvidas nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.